Hoje nós iniciamos mais uma semana de estudos, a 22ª. Comecem identificando a apostila de vocês, completando aí o cabeçalho com o nome da sua escola, o nome da sua professora e o seu nome. Depois identifique a sua turma lá do segundo ano, caso na sua escola tenha mais de um. Hoje é a aula número 1. Toda essa semana vocês podem acompanhar as aulas no canal da Secretaria Municipal de Educação de Sengés no YouTube. Não deixem de assistir as aulas para tirar as dúvidas de vocês. Iniciamos a aula por Geografia e Língua Portuguesa. Nós vamos falar sobre a circulação e os sinais de trânsito. Acompanhem aí a leitura comigo. O movimento de pessoas e veículos pelas ruas é chamado trânsito. Para organizar o trânsito e garantir que motoristas e pedestres circulem com segurança, existem os sinais de trânsito. Conhecer os sinais de trânsito e utilizá-los corretamente é muito importante para motoristas e pedestres, pois isso torna o trânsito mais seguro para todos. Veja alguns deles, alguns dos sinais de trânsito. O primeiro grande aí é um semáforo de pedestres. Esse aí serve para os pedestres. Acima tem um semáforo que é usado daí no trânsito dos carros, dos automóveis e outros veículos, caminhões, motos. Embaixo tem uma placa de trânsito, que também é para os automóveis, e depois uma faixa de pedestres. Essa é para os pedestres. Nós vamos falar sobre a função de cada um deles. O semáforo de pedestres serve para identificar quando as pessoas podem atravessar as ruas, quando elas estão permitidas a atravessar. Já o semáforo que é para os carros, é quando os carros, ele serve para identificar quando os carros devem parar, ter atenção ou então seguir. Isso é identificado pelas cores. Parar é o vermelho, para ter atenção é o amarelo e para seguir o semáforo liga a luz verde. A placa de trânsito serve para identificar o que o motorista pode ou não pode fazer no trânsito. No caso dessa placa aí, quer dizer que não é para estacionar naquele lugar. Um E com um traço vermelho em cima significa não estacione. Depois, a faixa de pedestres. É por ela que os pedestres devem atravessar as ruas. Os motoristas devem respeitar a faixa de pedestre, pois por ela todos os pedestres poderão passar e ela evita acidentes no trânsito. Então, vocês vão responder aí na atividade 1 a função de cada um desses sinais de trânsito. Vocês vão responder com as palavras de vocês aí, para que serve o semáforo de pedestre, o semáforo, a placa de trânsito e a faixa de pedestres. Agora nós vamos fazer a atividade de reposição, falando sobre os meios de transporte. Na atividade número 1, encontre no diagrama abaixo os meios de transporte a seguir. Então, neste diagrama ali, vocês vão encontrar o nome desses meios de transporte que estão ilustrados embaixo do diagrama, que é o trem, o navio e o helicóptero. Depois, vocês vão responder qual desses meios de transporte é terrestre, qual é aéreo e qual é aquático. Vocês vão colocar o nome de cada um desses meios de transporte no local correto. Agora, a atividade de matemática. Nós vamos falar hoje sobre o dobro e o triplo. Número 1. Imagine que uma cientista desenvolveu uma máquina que faz com que todo objeto que é colocado dentro dela saia em dobro. Então, olha a imagem do antes. No antes, ela colocou uma quantia de bolinhas. No depois, saiu outra quantia. Então, vamos responder as questões. Na letra A, quantas bolinhas a cientista colocou na máquina? Vocês vão ver ali na imagem do antes que ela colocou 2 bolinhas. E quantas bolinhas saíram? Saíram 4, vocês vão responder aí. Então, quanto é o dobro
de 2, se ela colocou 2 e saiu mais 2, ou seja, que saiu 4, quer dizer que o dobro de 2 é 4. Vocês vão responder aí. Então, agora na número 2, vocês vão desenhar quantas bolinhas sairiam dessa máquina se a cientista colocasse as quantidades abaixo. Então, vocês vão sempre desenhar o dobro. O dobro é quando eu repito a mesma quantidade 2 vezes. Ela colocou primeiro 3 bolinhas, então no caso vai sair mais 3, né? Tem que sair 6 bolinhas. E assim vocês farão com todas essas quantidades que estão ilustradas aí nessa tabela. Vocês vão sempre colocar a resposta com o dobro, 2 vezes aquela quantidade. Agora na número 3. A cientista programou a máquina para triplicar a quantidade de bolinhas e fez alguns testes. Veja um teste que deu certo. Então, triplicar, esse nome triplicar, quer dizer para mim que eu vou contar a mesma quantidade 3 vezes. Então, olha o antes. Ela colocou 2 bolinhas e a máquina devolveu para ela 6 bolinhas, porque eram 2 no começo, então triplicou. Mais 2 e mais 2. Olha só, eu fiquei com 6 dedos aqui. São 6 bolinhas. Então, na atividade A, da mesma forma lá que a atividade anterior. Quantas bolinhas a cientista colocou na máquina? Ela colocou 2. Quantas bolinhas saíram da máquina? Vocês vão responder. Então, na letra C, quanto é o triplo de 2? Vocês vão responder também aí conforme a ilustração. Na número 4, depois a cientista fez outro teste. Ela colocou 4 bolinhas na máquina, programada para triplicar a quantidade de bolinhas. Desenhe no espaço abaixo a quantidade de bolinhas que saíram da máquina. Agora, a máquina está configurada para triplicar, ou seja, repetir a mesma quantidade 3 vezes, e ela colocou 4 bolinhas. Então, é para sair 3 vezes 4 bolinhas. Então, olha ali na informação abaixo. Essas atividades foram tiradas do livro didático Vem Voar, de matemática. E esse conceito, o dobro de uma quantia é obtido ao somar 2 vezes a mesma parcela. Isto é, multiplicar por 2. Enquanto o triplo é o resultado da soma da mesma quantia 3 vezes. Ou seja, multiplicar por 3. Com essa atividade, nós terminamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, entre em contato com a sua professora no grupo de estudos da sua turma. Até a próxima aula. Tchau, tchau!